todos os ouvintes. Estamos aqui para iniciar mais um culto da família. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua casa, para a tua vida. Quero fazer uma oração para iniciarmos esse culto e te convido nesse momento, você na sua casa, fazer realmente esses minutos valerem a pena, como se você estivesse aqui no templo. Tenho certeza que a tua casa vai virar um local de adoração, onde Deus vai se fazer presente. Então que esses momentos possam ser momentos preciosos. Então vamos orar para pedir a bênção do Senhor sobre esse culto, nos orientando sobre as orações, a palavra que Ele colocou em nosso coração, para que no final o nome dEle seja glorificado. Deus, queremos te louvar, te agradecer, porque estamos aqui para poder realizar mais um culto da família. Todas as quartas, o Senhor nos concede essa oportunidade de estarmos aqui orando por famílias. E nessa quarta-feira não vai ser diferente. Queremos te pedir a tua bênção neste dia, para que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado, esses que estão nos ouvindo esta noite. Te pedimos, Senhor, com muito temor, que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa falar com o teu povo, com as famílias, porque entendemos que o nosso maior patrimônio é a nossa família, e graças a Deus ela está guardada, porque estamos em Ti. Fica conosco, Senhor, seja o primeiro neste culto, que o Senhor possa inspirar cada oração que será feita, a palavra que será direcionada. Entendo que com a ajuda do Teu Espírito Santo, muitas vidas serão alcançadas. Então toma o primeiro lugar, e como sempre te peço, que ao final deste culto, o Teu nome seja glorificado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu já quero te convidar para você abrir a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Essa oração eu quero fazer em prol da tua família. Se você estiver com os teus filhos, se puder colocar as mãos sobre eles e sobre a tua mente, porque Paulo nos dá um ensinamento nesses versículos. E é o que nós precisamos fazer: pensar no que é puro, pensar no que é justo, pensar no que é honesto. Então quero ler esses versículos, e após a leitura desses versículos eu quero fazer essa oração sobre a tua casa, declarando que nós vamos trazer à memória aquilo que traz a esperança. É isso que vai dominar a tua mente, que todo pânico, todo medo caia por terra, e que essa noite essa palavra se cumpra na tua vida. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao 8, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, possa invadir a tua casa nesse momento, e que o nosso Deus possa guardar a tua mente, e o que possa dominar a tua mente sejam pensamentos bons, pensamentos que possam fazer com que a esperança e a fé esteja no teu coração. Essa primeira oração que quero fazer sobre essa palavra, declarando que o pânico, o medo não vai assolar a tua casa, que sobre a nossa casa tem um Deus que é maior do que todas as dificuldades. Então vamos orar em cima dessa palavra, para que a tua mente seja dominada pelo que é puro, pelo que é justo,
pelo que é honesto. Se você estiver com a tua família, eu creio muito nisso. Se você estiver e puder dar as mãos aos teus filhos, ao teu esposo, e esse é um momento que creio que é um momento profético para dentro da tua casa, porque nesse momento você está reunido com o teu maior patrimônio. O carro, a casa, isso é consequência de uma família estruturada. E nós queremos declarar pela palavra que o que vai dominar a tua mente é o que é puro. O que vai dominar a tua mente é a fé, que Deus é o nosso guarda fiel. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, e Ele está na tua casa. Então que esse momento seja um momento profético para você declarar sobre a tua casa a paz. Aleluia! A paz que nos faz em meio à guerra ter tranquilidade. A paz que nos faz, ao momento de caos, a gente ter a certeza, oh glória, que Ele está no meio da cidade e a tua casa não vai ser abalada. Ore comigo. Deus, aqui estamos nesse momento te apresentando as nossas famílias e estamos aqui orando pela tua palavra. Oh Deus, a tua palavra que é fiel e não falha. Em Filipenses capítulo 4 nós declaramos que a paz que excede todo entendimento possa invadir essa casa, que a paz que excede todo entendimento possa dar tranquilidade. Guarda os sentimentos, porque eu entendo que nesses dias o que tem assolado a humanidade é o pânico, é o sentimento, mas pela palavra eu creio que eles serão guardados. Eu declaro, Deus, que ninguém vai ficar desequilibrado, ninguém vai ficar perdido, ninguém vai ficar sem rumo, porque o Senhor vai trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Oh, aleluia, guarda as mentes de toda guerra, toda palavra que não vem de ti, porque existem vozes que não são suas, existem vozes que não é do Senhor, e que todas essas vozes possam ser repreendidas, e que o teu povo possa ouvir a tua voz. Oh, aleluia, que possamos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança, e que possa dominar, aleluia, que o que possa dominar a nossa mente seja o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. É isso que a nossa casa precisa, é isso que precisamos fazer. Cada dia ao acordar, crer que a nossa casa está em ti, que a nossa família está em ti. Eu oro sobre essa palavra em cada lar e profetizo a paz e a confiança em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa oração ela possa alcançar a tua casa, que você tenha essa certeza. Servir a Deus é nesse momento. Esse é o momento que a gente tem a plena certeza do Deus que a gente serve, porque servir ao Senhor é crer que Ele é um Deus que nesse momento vai guardar a nossa casa. É nesse momento que vale a pena a gente poder declarar em quem confiamos, e Ele não vai falhar, Ele não vai te desamparar. Nós queremos deixar alguns versículos aqui para que você, quando puder, porque esse momento que estamos na nossa casa, nós temos a orientação da nossa evangelista Ângela, essa querida pastora evangelista, que sempre nos aconselha. Nós temos um grupo pelo WhatsApp, e ali a gente, como a gente não consegue se ver, a gente compartilha os momentos de oração, e às 3 horas da tarde, às 18 horas e meia-noite, a gente sempre está orando. E a gente ora em cima de salmos, de alguns salmos que Deus deu para a nossa pastora, e eu quero passar esses salmos, para você que está nos ouvindo, porque a gente às vezes está na nossa casa e não tem um norte, para orar. E quando a gente faz a leitura da palavra, o Espírito Santo vai nos renovando, e dali a gente já tem o norte para poder orar. Então eu quero deixar esses salmos para que você possa, no teu momento de oração, na tua hora, você sabe o momento que você tem orado, você tem colocado a tua casa diante do Senhor. Como disse, nós temos os nossos horários, que é às 15 horas, às 18 horas e meia-noite. Esses são os nossos horários que a gente faz a nossa oração. Mas você que tem outro horário,
e queira orar em cima dessas palavras que a gente vai estar liberando para a tua vida, você faça e ore em cima da palavra. A pastora sempre nos ensina, orar em cima da palavra é uma certeza que a gente tem, que Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Então nada melhor do que a gente ler e orar em cima da palavra. Um dos salmos que nós temos orado é o Salmo 57. Se você puder anotar aí, e no teu momento de oração, você ler esse salmo e daí você fazer a tua oração, o teu devocional. Salmo 57 é um salmo que a gente tem feito, que fala sobre a misericórdia do Senhor, né? Nos guardar, nos proteger. É um salmo tremendo. O segundo salmo que nós temos orado é o Salmo 91. É um salmo de guerra, né? Um salmo que aqueles que frequentam os trabalhos de oração e no momento da guerra, a gente sempre lê esse salmo e tem ele como referência nesses momentos de oração. É um salmo que a gente tem lido em cima dele, orado. Salmo 124, que é um salmo que vai declarar, né, a bênção do Senhor sobre o seu povo e o privilégio de termos o Senhor de estar ao nosso lado. Quando Deus está do nosso lado, os inimigos podem tentar te destruir, as águas podem tentar passar sobre a tua cabeça, mas Deus sempre vai chegar primeiro. E assim como Ele desfaz o laço do passarinheiro, o laço vai se quebrar sobre a tua casa. É um salmo perfeito também, lindo, que a gente sempre ora. E o último salmo é o Salmo 20, que diz que os encurvam se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Então, esses 4 salmos são os salmos que a gente tem orado. E queremos compartilhar com você que talvez vá orar e não tenha o norte para fazer a tua oração. Nós queremos deixar esses salmos: Salmo 57, Salmo 91, Salmo 124 e o Salmo 20. Que a partir desses salmos você possa ter o norte para orar pela tua casa. Que você aproveite esses momentos. Aqui já deixo esse aconselhamento, porque tem sido bênção para as nossas vidas. O momento em que a gente sente paz é quando a gente dobra os nossos joelhos. Pelo menos eu, quando estou na minha casa, e ali a gente, né, não pode sair para trabalhar, tem que estar em casa, e durante esse período a gente fica, né, meio que ansioso com coisas para fazer, mas na hora que eu vou orar, eu me sinto abraçado por Deus. Eu sinto a paz invadindo o meu coração e a minha casa. Então eu te aconselho a você fazer essas orações no teu lar, porque nesse momento você vai sentir o céu te abraçando. E a oração, ela é poderosa. Nós cremos dessa forma, que nós estamos aqui na quarta-feira, mas a nossa oração, ela já está indo lá na frente, preparando o caminho. Por isso que eu entendo que a nossa oração é poderosa. A arma que temos hoje para vencer essa guerra é a oração. Ore na tua casa e creia que a oração que você está fazendo hoje, Deus já está indo lá na frente. Oh, glória! Sinto a presença de Deus nesse momento e te peço para que você ore com a tua casa no momento em que você puder, porque esse momento é o momento em que Deus vai ouvir a tua oração e preparar o caminho, porque a nossa oração vai chegar lá na frente. Nós estamos aqui, mas a nossa oração já está lá, preparando aquilo que Deus tem para a nossa casa. Então não deixe de orar. Faça desse momento um momento muito espiritual. Amém? Esse é o conselho que a nossa pastora pediu para a gente deixar para todos que estão nos ouvindo essa noite. Ore em cima desse salmo, ore em cima dessas palavras e creia que Deus vai cumprir cada palavra que está sendo liberada. Salmo 57, Salmo 91, Salmo 124 e Salmo 20. Amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, porque esse é o momento do culto família. Quem frequenta os nossos cultos sempre vai presenciar a gente fazendo orações e palavra. E como fizemos a primeira oração em Filipenses capítulo 4, em prol da tua casa, deixamos agora um aconselhamento para que você ore em cima desses salmos com a tua família, que isso é muito importante. Eu quero deixar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração já tem uma semana, e quando a pastora me deu a incumbência de estar ministrando o culto e assim trazendo a palavra, foi simplesmente a confirmação daquilo que Deus tinha já colocado no meu coração. E eu quero falar essa noite sobre
a misericórdia e a graça de Deus. Nós precisamos nos alegrar. Cultos atrás, domingos atrás, o nosso pastor presidente, pastor João Nunes, esteve ministrando e falando que nós precisamos saber dos nossos direitos. E desde esse dia, essa palavra ficou no meu coração, comecei a estudar, a meditar sobre os nossos direitos. E um dos nossos direitos é a misericórdia. Aleluia. Nós temos direito a essa misericórdia de Deus e a graça. E eu tenho certeza, e o nosso pastor deu um exemplo muito lindo, existem pessoas que talvez tenham certos benefícios. Vou citar um aqui. Benefício é a pessoa que tem algum tipo de enfermidade, ela pode, dependendo da enfermidade, dependendo do que ela passou. Eu tenho uma tia e ela passou por um processo de câncer e ela venceu. Hoje ela está bem, está curada, mas por ela ter passado por esses processos, ela adquiriu alguns direitos. Se ela quiser comprar um carro hoje, qualquer carro, ela tem isenção de 30%. Mas tem pessoas que não vão usar desse benefício porque não sabem dos direitos que ela tem. E nós, como servos do Senhor, precisamos saber dos nossos direitos. E o que o céu colocou no meu coração, o que o Senhor colocou no meu coração é que precisamos e temos o favor dele, temos as suas misericórdias. E as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Creia que a misericórdia de Deus te alcança e isso te faz ter direito a você não ser destruída, a tua casa não ser destruída, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós, é a graça, que é o favor de Deus sobre a nossa vida. E para a gente ter uma base, eu quero te convidar a você abrir a tua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e versículo 23. Lamentações de Jeremias. E depois eu quero te pedir para você abrir a tua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Bem, esses são os textos que eu quero usar para falar sobre a misericórdia e falar sobre a graça. Amém? Então, repetindo, livro de Lamentações, capítulo 3. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. E depois, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 10. Amém? O segundo texto é 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 até o 10. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Agora quero te convidar a você ir lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 até o 10. Segunda Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Glória a Deus. Esses dois versículos eu fiquei meditando nele durante esses dias e quero falar primeiro sobre o livro de Lamentações, Jeremias capítulo 3, que vai falar sobre a sua misericórdia.
E quando a gente fala das misericórdias do Senhor, a gente precisa entender o que ela realmente significa. E eu pesquisando, vai dizer um significado da misericórdia. Também um grito de quem pode pedir compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. A misericórdia divina, ela perdoa os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores, é a libertação do jugo. Glória a Deus. Eu achei esse significado muito forte. A gente entendeu o que a palavra misericórdia ela significa. E aqui nós lemos o que me marcou, é que essa palavra nós podemos declarar que é a libertação de um jugo. É algo que estava sobre as nossas costas, mas a misericórdia veio e nos fez ser livres, nos fez ter a oportunidade de viver em famílias, de habitar. E eu preciso entender que essa palavra, em Lamentações de Jeremias, vai dizer que ela se renova a cada manhã. Eu preciso entender que o jugo do Senhor foi quebrado e nós temos a liberdade de andar. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos a oportunidade de estar vivos, de acordar. Mas eu quero te deixar uma boa notícia. Se você está me vendo agora, se você acordou em meio a esse caos, se alegre, porque a misericórdia do Senhor chegou na tua vida, o jugo foi quebrado e Deus te deu uma oportunidade de viver um novo dia. E eu preciso entender que Ele me deu essa oportunidade. A misericórdia do Senhor, ela se renova, e ela não vem de homens, ela não vem de pessoas, ela não vem do governo, ela vem de Deus. E as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar a cada manhã, e hoje ela se renovou mais uma vez, e você vai deitar, e diz a palavra que Deus vai nos guardar, e ao amanhecer ela vai se renovar novamente na tua vida, porque quem nos concede essa misericórdia é Deus. Quem nos concede essa oportunidade é Deus. E falar sobre a misericórdia de Deus, tem alguns textos que depois eu vou estar lendo, que vai dar alusão no momento em que Jesus aplica a misericórdia, aplica a compaixão. E quando eu separei esse texto, eu posso comparar a misericórdia, como nós lemos aqui. O primeiro texto a destacar vai dizer que ela pode ser um grito de compaixão. Quando a gente usa dessa misericórdia de Deus, Deus teve compaixão de nós. E por ter tido compaixão de nós, a gente teve essa oportunidade de se levantar, de ter a vida. Então, a palavra misericórdia tem momentos que a gente pode substituí-la por compaixão. E vão ter textos que a gente vai ler no livro de Mateus, que você vai entender esse momento em que o nosso Jesus, ele aplica a compaixão por cegos, por uma viúva, e a gente vai entender. Mas para que você entenda, eu quero ler também, falar uma definição sobre a graça, porque nós vamos falar sobre a misericórdia e a graça. A misericórdia é um dos seus significados, como li, é que a gente pode substituir como compaixão, e que é um momento em que o jugo, nós fomos libertos do jugo. Deus teve misericórdia do povo, usou misericórdia, e o povo foi livre, ao sair do cativeiro. No momento em que Jeremias aplica essa palavra, o povo estava passando por um momento de cativeiro, mas a misericórdia de Deus veio e fez com que eles tivessem meus erros. Estavam andando uma vida errada, levando uma vida errada, foram levados cativos, mas Deus aplicou misericórdia, e eles tiveram uma nova oportunidade de refazer a sua história. E a graça, ela vai dizer o seu significado, e o seu significado mais forte que eu li vai dizer: certamente, o sentido mais profundo referente à graça é a salvação do homem por meio da fé. A máxima da graça é a salvação em Deus. E há uma diferença, isso que mexeu comigo, porque a misericórdia e a graça, elas são dois atributos que têm dois sentidos. A gente não pode dizer que a graça é a mesma coisa que a misericórdia. Os dois são um favor que Deus colocou sobre a humanidade.
mas a diferença que eu pude comparar é que a misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos pelos nossos pecados. Então, a misericórdia, ela é Deus não nos castigando, ainda que a gente mereça. Deus não nos castiga pelos nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando. Aleluia. É Deus nos abençoando, apesar de não merecermos, Ele nos abençoa. Então, o que eu entendo? Que a graça, ela vem depois da misericórdia. A graça, ela é algo, é uma bondade de Deus com a humanidade. Mas antes de Deus exercer a sua graça, Ele precisou ter misericórdia. E aí, para que você entenda e fique bem claro, o que eu quero deixar para você aqui esta noite é que a misericórdia do Senhor, ela veio sobre a humanidade. E a partir do momento que a misericórdia entrou, Deus poderia destruir a humanidade. No momento em que Adão peca e ali a queda do homem, Deus poderia destruir a humanidade, mas Ele veio com a sua misericórdia. A gente não teria como pagar a nossa dívida. Ele veio e nos deu uma oportunidade. A misericórdia dele nos alcançou. Mas depois que a misericórdia dele nos alcança, a graça nos dá força para caminhar. A misericórdia, ela vem sobre a tua vida para te dizer que você não era capaz, não era digno, você era pecador. Deus, com a sua misericórdia, te alcançou. E depois que a misericórdia dele entrou, a graça vai te ajudar a cada dia a continuar caminhando. A partir do momento em que a misericórdia de Deus ela entra, o jugo foi quebrado, o jugo se quebrou, você foi liberto. A graça te abraça e ela te faz avançar e continuar caminhando. E eu quero pregar sobre essas duas bênçãos que o céu nos deu para nós orarmos e entender que nós temos a misericórdia, que ela se renova e nos faz ficar de pé, e a graça que vai nos sustentar, e o poder da graça se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aleluia! A graça de Deus. No momento em que você está aí, você pode pensar nesse momento, eu estou fraco. Você pode pensar nesse momento, eu não consigo orar, eu não consigo fazer mais nada. É nesse momento que Paulo vai dizer: o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. As misericórdias do Senhor te alcançaram, e isso já é o suficiente para que você entenda que ainda que você esteja fraco, não é na força do teu braço, mas é a graça de Deus que vai te sustentar e te fazer estar de pé, vencendo essa situação. E para que você entenda esse contexto, eu quero falar um pouquinho sobre Jeremias. Jeremias foi um profeta do Senhor. E esse profeta que Deus levantou, essa palavra profeta, ela mexe comigo porque foram homens que Deus levantou quando todo mundo estava errando. Quando todos erravam. Quando os governantes, os reis, aqueles que tinham autoridade sobre o povo, não tinham voz para poder fazer com que o povo se colocasse nos seus caminhos novamente, Deus sempre levantava um profeta. Aleluia. E eu quero declarar que você vai ser o profeta da tua casa. Você não precisa de uma palavra vinda de homens para poder liberar a palavra de vida para dentro da tua casa. Mas aqueles que são profetas do Senhor, têm intimidade com Ele, podem profetizar e crer que Deus ele vai honrar a palavra que sai da vida de um profeta. E o profeta era aquele que não tinha diploma, que não tinha dinheiro, que não tinha condições financeiras, mas ele tinha intimidade com Deus. Quando o rei falhava, ele ia lá, e posso dar como exemplo o profeta Elias, que no meio de um caos que estava sendo vivenciado o povo de Israel, ele chega diante de Acabe e ele libera uma palavra e ele diz: se não consertasse, a chuva não ia descer durante 3 anos. E ele libera a palavra e dá as costas. Deus diz a palavra, que Deus honra a palavra do profeta. Porque quando todo mundo erra, quando ninguém consegue entender e estão vivendo uma vida desenfreada, quando tudo está dando errado, as autoridades não se posicionam, Deus levanta um profeta e coloca tudo no lugar. Aleluia, você é o profeta da tua casa, assim como o profeta Elias se levantou e liberou a palavra de vida. Oh glória
embora. Primeiro ele liberou uma palavra de exortação, se não consertar, mas depois ele volta. O mesmo profeta volta e diz que ele está vendo uma pequena nuvem. Oh, aleluia, ele está vendo uma pequena nuvem, e essa pequena nuvem é o sinal que Deus vai voltar a trazer a chuva novamente para a terra. E eu sinto a presença de Deus nesse momento, porque eu creio que nós podemos ver uma pequena nuvem. Se você tem fé, comece a ver essa noite que há uma pequena nuvem se formando, e essa nuvem vai trazer a chuva, alegria, oh glória, porque naquele momento, sem chuva, não havia produção das colheitas. Sem chuva não tinha como o povo ter agricultura, não tinha como o povo plantar, e foram tempos difíceis. Foram tempos difíceis, mas o profeta veio e falou: nesse tempo difícil, eu já posso ver uma pequena nuvem se formando, e essa nuvem traz a chuva, traz a vida, traz a alegria. E eu quero te convidar essa noite para que essa expectativa esteja no teu coração. Creia que Deus já está fazendo uma pequena nuvem se formar, e essa pequena nuvem traz chuva, e com essa chuva vai voltar a florescer a terra que estava seca, a terra que não já estava fazendo produzir mantimento. Deus traz, mas isso veio através de um profeta, não veio através de uma autoridade da época, não. A autoridade estava errada, não estava fazendo o que seguia o mandamento, mas Deus levanta um profeta e ele profetiza. Outros exemplos que a gente pode ver, que a gente tem, que eu estava com a incumbência, um que era profeta, um dos primeiros profetas, porque a Bíblia, se a gente começar a estudar a Bíblia, a gente vai ver que depois da morte de Moisés, Deus levanta Josué, e depois da morte de Josué, Deus estabelece juízes, e depois dos juízes começa um tempo profético, em que Deus levanta os profetas para poder falar ao povo, e o profeta simbolizava o rei da época. Um dos profetas, e o profeta que Deus levantou pós esse período, foi o profeta Samuel. Aleluia. No momento em que Eli estava com a responsabilidade de ser o sacerdote, naquele momento Deus ele levanta Samuel como profeta, juiz e sacerdote. E tem um momento em que Samuel ele chega diante da casa de Jessé. Ele, ao ouvir a voz de Deus, porque naquele momento o povo estava aflito, e as outras nações tinham reis, e o povo de Israel não tinha reis. Era o sacerdote e o profeta que guiava o povo. E no momento em que o povo questiona e pede um rei, Deus pede que Samuel vá à casa de Jessé. E no momento em que Samuel chega na casa de Jessé, diz a palavra que passam os jovens, os seus irmãos, e Samuel fica encantado, porque ele olha a aparência, ele olha a estatura, e quase que ele erra no momento de ungir, de liberar unção sobre a vida daquele que seria o rei de Israel. E Deus fala: não Samuel, não é nenhum desses. E Samuel pergunta a Jessé se haviam acabado os jovens, os mancebos, e Jessé diz: não, tem um que é pequeno, aleluia, tem um que não tem aparência, tem um que está nos campos, no campo. E aí Samuel diz: aleluia, não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Oh glória! Eu não sei se você está entendendo o que eu quero te passar, mas olha a autoridade que o profeta tem, o que ele sente. O profeta de verdade, aquele que Deus levanta para ungir, para levantar, ele não vai ser enganado pela aparência. Você pode ser o menor, você pode ser aquele desprezado, mas o céu está te vendo, o céu está te olhando. E tem um momento em que Samuel libera a palavra: ninguém vai sentar à mesa enquanto esse menor não chegar. Aleluia, tem coisas que só vão acontecer na tua vida quando Deus soprar o teu nome, mas para isso é necessário que você se mantenha fiel, seja um homem justo, e eu creio que vai valer a pena, porque naquele momento o profeta que Deus levantou libera a palavra dizendo que ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegasse.
E aí Davi chega e ele libera a unção. Então aqui te dei mais um exemplo do poder profético, daqueles homens a qual Deus chamou para ser profetas. Teve um profeta que Deus levou em meio a um vale de ossos secos. O profeta foi levado por Deus em meio a um vale, e ao chegar no meio de um vale, ele começa a profetizar, e diz a palavra que o Espírito deu ordem para que ele profetizasse, e o cenário era caótico, o cenário era um monte, um exército caído, um exército morto, os ossos estavam separados, havia um cenário de destruição, mas o profeta foi levado e Deus deu ordem para ele profetizar, e enquanto ele profetizava, diz a palavra que osso se juntou ao seu osso, carne se juntou à sua carne, aleluia, dos quatro cantos da terra soprou um vento e ele levantou um exército. Isso foi um profeta, não foi autoridade, foi um profeta que Deus levou e levantou para profetizar, e um exército se levantou. Não se preocupe, eu quero ministrar, se preocupe sim em fazer com que a tua família tenha um bom estudo, tenha uma boa casa, mas antes de tudo isso é necessário ser profeta, ter uma intimidade com Deus, porque no momento do caos, é o profeta que vai vir com uma palavra do alto, para trazer paz para a tua casa, para trazer alegria para o teu lar, e eu sinto a graça de Deus essa noite para declarar que você é o profeta da tua casa. Não aceite nenhuma outra palavra, se não for vida, se não for alegria, aleluia, porque é isso que vai prevalecer. Aqueles que têm intimidade, que são profetas. E aqui estamos, e agora eu quero falar sobre o profeta Jeremias, que é o profeta que nós lemos aqui em Lamentações. E falar de Jeremias é lindo, porque esse profeta ele teve que profetizar o caos, e ele estava vivendo no período ainda. E Jeremias foi levantado por Deus, ainda uma criança, e ao ser levantado por Deus, ele tinha a responsabilidade de profetizar a destruição do seu povo. Pensa comigo nesse momento, ele tem uma responsabilidade, e profeta é esse, que não foge da responsabilidade, dói na carne. Eu posso entender que Jeremias, ao receber essa revelação do alto, ele deve ter ficado desesperado. Falei, Deus, mas como é que eu vou profetizar a ruína do meu povo, ainda vivendo com o povo? Meu Deus. Mas ele não titubeou, ele não recuou, e ele profetizou, falou, durante 70 anos, vocês vão passar pelo cativeiro, não tem jeito, são 70 anos, vai passar, vai ter que passar pelo caos, mas não fiquem desesperados. Aí ele começa a falar essas palavras que nós lemos aqui em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele, em meio a esse cenário, que ele tem que liberar a palavra profética, porque o céu mandou, Jeremias, é isso que vai acontecer, e não tem o que fazer, eu não vou voltar atrás na minha palavra, aviso o povo que durante 70 anos vai ser levado cativo, e só depois dos 70 anos eles vão sair novamente. E ele libera a palavra, ele está vendo tudo ser destruído, ele vê a cidade dele sendo desfeita, tudo caindo à ruína, mas ele libera a palavra dizendo, mas não tenham medo, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, nelas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Aleluia, está tudo caído, está tudo destruído lá no povo de almas, ele libera, não se atemorize, porque temos uma esperança, as misericórdias do Senhor não vão deixar que a gente seja destruído. Aleluia, aleluia. E eu não sei se você consegue imaginar esse momento, mas eu posso entender o que estamos vivendo, tudo fechando. Parece que não vai dar para atender todo mundo nos hospitais, mas só parece, aleluia, porque Jeremias está vivendo esse caos, ele está vivendo esse momento de ver a sua cidade está sendo destruída, mas ele pelo Espírito consegue dizer, não fiquem atemorizados, mas entendam que as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar
Pai, durante esses 70 anos, eu vou segurar na mão de vocês, não vai acabar, esse povo vai doer, vai sofrer, mas eu vou guardar. Aleluia, e que essa palavra possa arder no teu coração. Está difícil, tá, mas nós ainda temos a misericórdia do Senhor, nós ainda temos as suas misericórdias. E a palavra vai dizer, não é o dinheiro que é a causa de nós não sermos consumidos, não são os hospitais, mas são as misericórdias do Senhor que faz a gente estar de pé. Talvez você não tenha condições de ir no hospital, mas eu tenho certeza que a misericórdia de Deus vai te alcançar. Aleluia! Não se atemorize, mas creia que nós temos as misericórdias do Senhor para poder nos fazer estar de pé. E quando eu vejo essa palavra, tem alguns exemplos aqui que eu quero usar em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus capítulo 9, versículo 27. Vai dizer assim: e partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os abençoou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Quero ler mais uma vez o versículo 27, que diz: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu não sei se você lembra quando eu falei sobre a misericórdia, que a gente poderia aplicar a palavra compaixão. E haviam 2 cegos, e eles, vendo Jesus, suplicam. Glória! Aqueles homens não podiam ver, mas eles olham Jesus e falam: Jesus, tem misericórdia, tenha compaixão de nós. E Jesus olha e libera a compaixão sobre a vida deles. Sabe o que precisa dentro dos nossos lares? Sabe o que a gente precisa fazer como servo de Deus? É clamar por misericórdia, é pedir por compaixão, porque o cego estava ali, falou com Jesus, e a compaixão de Jesus veio sobre a vida daqueles homens, e eles experimentaram do sobrenatural de Deus. Peça misericórdia, suplique por compaixão, e Deus vai poupar a tua casa. Peça, não fique atemorizado, mas entenda que você tem direito à misericórdia, à compaixão de Deus. Ela pode entrar na tua casa. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, aleluia! É a misericórdia, é a compaixão. Em Lucas capítulo 7, versículo 13, em Lucas capítulo 7, versículo 13, vai narrar um momento em que existia uma viúva e ela estava indo enterrar o seu filho. Por ela ser viúva, já tinha enterrado seu marido, e ela está encarando uma situação difícil de ter que enterrar o seu filho. Perdeu o esposo e agora tem que enterrar o filho. E aí diz a palavra que Jesus entra na cidade. Aleluia. Jesus, ao entrar na cidade, vê aquela cena. Diz a palavra que ele teve compaixão, que ele teve misericórdia. E ao ter compaixão daquela mulher, ao ter misericórdia, ele faz com que o filho dela voltasse a viver. Aleluia. Sabe o que eu quero liberar para a tua casa esta noite? É que assim como Jesus entrou naquela cidade, ele entrou naquela cidade, e se ele visse uma mulher murmurando, porque ela tinha tudo para reclamar, ela tinha tudo para questionar, enterrou o esposo, agora estava enterrando o filho, mas ele entra na cidade e vê uma mulher com a cabeça erguida. A situação está difícil, tá, mas eu não posso abaixar a cabeça, eu tenho que enterrar, vou enterrar. Mas no meio do percurso, Deus entra na cidade e vê aquela cena e tem compaixão. E se ele tiver compaixão, o cenário muda. O cenário muda. Eu quero declarar para a tua casa que Jesus vai passar na tua casa. E se ele passar na tua casa e ele vê que meio a esse caos você ainda está orando, ainda está crendo, ele vai ter compaixão da tua casa.
oração, vê reclamação, questionamento, a compaixão de Deus não entra. A misericórdia de Deus não entra. Jesus teve compaixão, eu entendo assim, porque ele viu uma cena que mexeu com ele. Ele entra na cidade e vê uma mulher que tinha tudo para não querer encarar aquele problema, para não querer encarar aquela situação. Mas ele se depara com uma mulher que, ainda que ferida, que perdeu o seu marido, estava perdendo o seu filho, ela encara a situação. E ao permanecer nessa cena, Jesus tem compaixão. Eu quero declarar, porque eu sei que está difícil, eu sei que o que você está passando está difícil, está doendo, mas eu quero crer que você, não abaixando a cabeça, a compaixão de Deus vai entrar na tua casa, a misericórdia de Deus vai entrar na tua casa, e esse cenário vai mudar. Naquele momento o luto foi transformado em festa, naquele momento estava sendo preparado o luto, mas Jesus entra, tem compaixão daquela casa, e o luto vira festa. E eu sei que Ele vai entrar na tua casa. Aleluia! Ele vai entrar e Ele vai se deparar não com você cabisbaixo, mas Ele vai se deparar com você com a cabeça erguida. E ao estar com a cabeça erguida, Deus vai fazer você alcançar os seus projetos. Esse texto que lemos, que falamos, esses exemplos, foi para narrar sobre a misericórdia e a compaixão que há em Deus. Nele tem compaixão, nele há misericórdia e a graça. E a graça do Senhor é algo que nós lemos lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 9 ao 10, que vai dizer que Deus dá um conselho a Paulo. Paulo está vivendo em um momento difícil. Ele fala que há espinhos na carne. E nesse momento em que ele vive esse momento, o Espírito libera uma palavra para ele, dizendo: Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você acha que está fraco, é aí que você está forte, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. E a graça do Senhor é algo tão magnífico que a gente precisa entender. E é isso que eu quero declarar para a tua vida essa noite. Porque eu não sei se você já passou por situações difíceis, mas quando a gente passa por situações difíceis, a gente olha para trás e vê como é que eu venci, como é que eu passei por aquela situação. Já passei situações que hoje eu olho e falo: Senhor da glória, como é que eu passei? E a resposta do céu para você é que a graça de Deus, ela fez você passar por essas situações que você já viveu, e a graça de Deus nesse momento ela vai te ajudar a vencer novas situações que estão por vir, porque a graça é a bondade de Deus para o seu povo, e essa bondade que tem em Deus é para fazer que a gente alcance a nossa salvação. Sabe o que a gente não pode perder? É a alegria da salvação, e a graça nos dá essa oportunidade. É a bondade, depois que Ele nos deu a misericórdia, Ele faz com que a graça se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Você pode estar se achando uma pessoa sem força, sem alegria, mas eu quero profetizar sobre a palavra, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar agora. É nesse momento que você vai tirar, e Hebreus vai dizer que os heróis da fé tiravam força da fraqueza. Aleluia. Tiravam força de onde não tinha. E que força é essa? É a graça. Que força é essa? É a graça. A graça de Deus vai te ajudar a vencer esse momento. A graça de Deus te basta. Aleluia. Paulo, levanta a tua cabeça. Paulo, levanta a cabeça. Está doendo esse espinho na carne, mas vai, Paulo. Está doendo, mas vai. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quem é Paulo? Paulo era Saulo anteriormente. Era um homem fariseu que conhecia da lei. Paulo não era um ignorante. A lei que ele conhecia, ele exercia com vigor. E ele era respeitado. Tão respeitado e temido pelos crentes da época,
pelo povo de Deus, porque aonde ele chegava, ele tinha ordem de matar. Onde ele chegava, ele tinha não só o conhecimento, mas o poder de poder cumprir o ato de matar, de exterminar. Tanto é que na conversão de Paulo, Deus ele fala que Paulo estava chegando e os crentes, não podemos receber Paulo, ele nos persegue, Paulo vai acabar conosco. Só que Paulo teve um encontro. Diz a palavra que no caminho de Damasco ele teve um encontro com Deus. E esse encontro com Deus fez com que ele se transformasse em Paulo. Saulo se transforma em Paulo. E ele deixa de perseguir. Paulo não persegue mais. Mas Paulo começa a falar desse amor. Por isso que eu estou dando o exemplo de Paulo, porque ninguém é melhor do que Paulo. Alguém que não podia, alguém que matava os crentes, alguém que perseguia, mas depois que ele teve um encontro e a graça de Deus alcançou a vida de Paulo, Deus fez ele ser um homem que levantou, aleluia, levantou congregações, levantou povos que estavam caídos através da palavra, porque a graça é isso, a graça nos faz ter a condição de, ainda que no passado estávamos errados, ela nos alcança e nos dá força para avançar. E o que eu quero liberar essa noite sobre a tua vida, que toda acusação, que toda palavra contrária caia por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? O inimigo está dizendo não ora, o inimigo está dizendo não se ajoelha, porque a tua oração não vai chegar no céu. Eu te digo, quem é o inimigo para falar isso? Quem é o inimigo para poder impedir a tua oração? Deus está dizendo a minha graça te faz ter condições de se ajoelhar. A minha graça te faz ter condições de apagar o teu passado. E a minha preocupação com essa palavra essa noite é que você entenda que a graça de Deus, assim como abraçou a vida de Paulo, ela te abraça. E você não vai ser acusado de orar. Você não vai se sentir indigno, porque as misericórdias de Deus nos alcançaram. Oh, glória! A misericórdia do Senhor te alcançou. E depois das misericórdias do Senhor terem te alcançado, a graça de Deus te faz caminhar. A graça de Deus te faz caminhar, aleluia, e avançar. Oh, glória. E eu quero orar em cima dessa palavra. Eu quero orar para que você faça parte desses que não retrocedem. Em João capítulo 6, versículo 68, aleluia, Pedro vai dizer: para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia. A gente precisa entender que não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outra forma de nós alcançarmos a misericórdia, a nossa casa ser livre, de a gente entender que assim como o povo do Egito passou por aquele momento e aonde havia a marca do sangue, houve livramento. Eu creio, pela palavra posso profetizar, que a gente tem que entender e colocar isso na nossa casa, mas isso só acontece, o livramento só acontece quando a gente está em Deus, quando a gente está em Cristo. Para onde iremos nós? Eu quero te dar a resposta que talvez você esteja se perguntando: o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Vai para o quarto de oração, vai para a tua casa, fecha a porta do teu quarto, porque para onde iremos nós? Não tem outro lugar para ir, se não está em Cristo, não tem outro lugar para estar, só vai haver livramento para a tua alma. Você vai sentir o abraço do Eterno quando você se ajoelhar e entender que ali, para onde iremos nós? Para onde iremos nós se só tu tens? É Ele que tem o livramento, é Ele que tem o escape. Fecha a porta do teu quarto, ora e creia. Essa é a resposta que Deus te dá. Como disse, talvez você possa estar: para onde eu vou, o que eu faço? Aí Jesus responde: para onde? Pedro fala: para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Vá para o altar e eu tenho certeza que você vai alcançar. Em Gênesis capítulo 32, versículo 26, vai dizer, no momento em que Jacó está lutando com o anjo, e diz a palavra que ele luta com o anjo, ele luta, e diz a palavra que o anjo corta a sua coxa, e ele fala: eu só vou te largar quando tu me abençoar. Sabe o que eu sinto falta nesses dias? De pessoas que façam igual a Jacó, de orar e só levantar a oração quando Deus responder.
aleluia, de estar diante do altar até Deus responder, porque é muito simples. Eu oro um dia, Deus me responde, eu abandono a igreja, eu oro um dia, Deus me responde, parando, eu saio do altar, não mais ore, fique ali intercedendo e crendo, e faça como Jacó, só vou largar minha bênção quando o Senhor me responder. Eu te convoco a parar de clamar só quando passar as calamidades, e depois que passar você continue, mas esse momento é orar, e não sai do joelho enquanto Deus não responder, não pare enquanto Deus não der resposta, esteja com a tua casa. E para fechar, para nós orarmos, em Isaías capítulo 38, versículo 4 a 5, vai estar falando do momento em que Isaías, ele libera uma palavra para o rei, dizendo que ele iria morrer. E o rei ora, vira para a parede e ora, faz uma oração rápida. Ele recebe a palavra de morte, conserta a tua casa porque você vai morrer. Quando o profeta está descendo as escadas, ele vira e começa a orar. E ao orar, Deus fala com o profeta, vai lá, volta lá e libera mais 15 anos para ele. Sabe a oração que ele fez? Deus, eu sou justo. Deus, eu sou reto. Deus, eu ando com fidelidade da tua presença. Ainda um povo que tem crédito no céu, ainda um povo que pode mudar o decreto daqueles que estão liberando morte. E ele volta, o profeta volta e libera mais 15 anos para aquele rei. Eu quero te convocar que nós precisamos entender os nossos direitos, e nós podemos clamar por misericórdia, nós podemos clamar pela graça, e quem tem intimidade com Deus ele responde. E muda o cenário. Seja esse Ezequias que pode orar. E aí eu falo para aqueles que vivem uma vida reta, porque para falar o que ele falou com Deus, ele não era qualquer pessoa. Para Deus acrescentar mais 15 anos, é porque realmente ele tinha uma vida reta. Oh, aleluia. Você que é profeta, eu sei que você que está me ouvindo, que você tem uma vida reta diante de Deus. Clame, porque ainda há esperança no clamor da igreja. A misericórdia e a graça vai nos sustentar. A misericórdia e a graça vai nos fazer vencer esse momento de caos. A misericórdia, o jugo foi quebrado. A misericórdia, o jugo foi quebrado. A graça vai se aperfeiçoar na tua fraqueza e te fazer avançar. Eu te convido a você orar comigo esta noite em cima dessa palavra e liberar. Oh, glória! Essa oração que eu tenho feito na minha casa. Deus, tenha de misericórdia. Porque se o dia amanhecer e as misericórdias não se renovarem, acabou para a humanidade. Mas se eu acordar e a misericórdia do Senhor se renovar, nós temos uma esperança. Oh, glória! Eu quero te convidar com muito temor a se ajoelhar. Você que pode, se ajoelhe. E a oração que eu quero fazer é só isso, porque a gente pede misericórdia e Deus dá graça. Aleluia. A gente clama misericórdia e o céu libera graça. Você clama misericórdia e o céu libera graça. Aleluia. Você pede misericórdia e o céu libera graça. Para que você não pare, para que você não fique preso, preocupado. Então se ajoelhe e vamos clamar por misericórdia. E que essa misericórdia alcance tua casa e te faça. E a intenção dessa palavra é te fazer ter esperança, que você tem direito à misericórdia, que você tem direito à graça. E sabendo os teus direitos, não se atemorize, não se preocupe. Nós temos um Deus que guerreia em nossas guerras. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Aonde você não pode entrar, Ele entra. E assim como Ele falou para Moisés, nessa peleja não tereis que pelejar, Moisés, se acalme, isso é comigo, isso é comigo. Clame misericórdia, e eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai guerrear essa guerra. Entenda que o que você não pode fazer, Ele faz. Ele guerreia. Então se ajoelhe com muito temor, e eu quero fazer essa oração. Pai, aqui estamos diante da tua presença esta noite, e mediante essa palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre a misericórdia e a graça, eu quero te clamar por misericórdia. Oh Deus, Jeremias, em meio ao momento de caos, ele estava vendo a ruína do seu povo, ele estava vendo a ruína da sua cidade, mas ele liberou a palavra: não se atemorize, porque as misericórdias do Senhor são causa de nós não sermos consumidos.
Deus, eu te peço, tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia daqueles que não sabem o que fazem. Tenha misericórdia daqueles que zombaram de ti, se escarneceram de ti, Pai. Tenha misericórdia por nós, que oramos e te pedimos, entendemos, aleluia, entendemos que são as tuas misericórdias que nos fazem estar de pé. Oh Deus, tem misericórdia, que as tuas misericórdias possam se renovar, Deus. Que a cada manhã que a gente levantar, elas possam nos abraçar e nos dar certeza que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda, porque temos as tuas misericórdias para nos guardar. Deus, e para aquele que está fraco, eu te peço que a tua graça o levante. Para aquele que talvez está cabisbaixo e não sabe mais o que fazer, oh Deus dos céus, diz a tua palavra que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando pensamos que estamos fracos, aí que somos fortes. Faz o teu povo tirar a força da fraqueza. Faz o teu povo, ó Deus, se levantar. Deus, te louvamos porque entendemos que o Senhor que tem nos sustentado, a tua mão que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos feito estar de pé. Por isso te agradecemos, Senhor, e te peço que a misericórdia e a graça estejam conosco todos os dias da nossa vida. Oh glória, glória a Deus, que você possa ter recebido essa palavra. Você que tem colocado os seus pedidos de oração, nós vamos já estar orando para terminar, porque foi aquilo que Deus colocou no coração da nossa pastora, de liberar oração para a tua família e uma palavra para te fortalecer. Então que essa palavra possa ter te fortalecido. Você que talvez entrou agora, nós deixamos algumas referências para que você, juntamente com a tua família, ore, porque talvez você se ajoelha e não tenha um norte na oração para fazer, e a gente tem orado em cima do Salmo 57, do Salmo 91, do Salmo 124 e do Salmo 20. Esses são os salmos que a gente tem orado. E você que tem a oportunidade de orar com a tua família e não tem uma palavra para te orientar, receba esses salmos e esteja lendo. Tenho certeza que ao ler, Deus vai inspirar a tua oração. Ao você ler esses salmos, Deus vai te direcionar naquilo que você tem a fazer. Amém? E antes de nós orarmos, impetrarmos a bênção apostólica, eu preciso orar pela nossa liderança, pelo nosso pastor, não só pelo nosso pastor João Nunes, mas por todos os pastores que estão vivendo momentos que precisam tomar decisões, que precisam cuidar do rebanho. E aqui já vai a nossa gratidão pelo nosso pastor presidente, pastor João Nunes, porque em meio a esse cenário ele criou essa estratégia de estarmos transmitindo os nossos cultos. Quero também aproveitar e fazer oração pela equipe do marketing que está aqui, né, divulgando, fazendo tudo, a mídia. Eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um de vocês, porque aqui a gente olha a igreja, tem alguns membros, né, tem algumas pessoas que vieram, mas a maioria dos bancos vazios. Mas existem milhares de pessoas sendo alcançadas agora pelo esforço de vocês. Então que Deus recompense a vida de cada um de vocês. Eu sei que Deus é aquele que pode dar a melhor e a maior recompensa. Eu tenho certeza que o futuro de vocês está nas mãos do Senhor. Fiquem em paz, que Deus vai recompensar. E nosso pastor, nós vamos estar orando para que Deus sustente a sua vida, para que Deus continue dando direção e que a igreja, aleluia, diz a palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então vamos estar fazendo essas orações pela nossa liderança, pelo nosso pastor, e assim, incluindo a nossa liderança, incluindo todos os pastores e o pessoal que está aqui fazendo esse trabalho lindo. Amém? Então
Então vamos orar, você que está na tua casa, você que colocou os seus pedidos aí de oração, vamos aproveitar e estar orando por esses pedidos. E se você tem alguma causa específica, aproveite esse momento que vamos orar e vamos apresentar essas causas também. Amém? Cremos no poder da oração, cremos que a oração ela é poderosa para poder nos fazer ficar de pé. Deus, aqui estamos mais uma vez diante da tua presença. E a oração que quero fazer nesse momento é pela nossa liderança. Pai, quero te pedir pela vida do nosso pastor presidente, pastor João Nunes dos Santos. Toma a vida do teu filho, Senhor. Alcança ele agora. Pai, guarda, dá sabedoria nas suas decisões. Deus, ajuda ele a fazer com que esse rebanho alcance a terra prometida, porque assim como o Senhor falou com Josué tinha uma responsabilidade, ele precisava meditar na lei, meditar na palavra, porque ele precisava fazer o povo a herdar a terra prometida. Os pastores dessa geração têm uma responsabilidade de conduzir o rebanho a herdar a terra prometida. Dá sabedoria, dá saúde, guarda ele com teu sangue, cobre ele, Senhor, faça ele estar de pé da saúde. Ao nosso pastor e a cada pastor do campo de Nova Iguaçu, e assim todos os pastores, agora não só do nosso país, mas os pastores de uma forma geral, mundial, Senhor, porque o caos está instalado em todo mundo, e o que podemos orar em cima da palavra que diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor virá e vai sarar a nossa terra. Estamos aqui orando para que o Senhor tenha misericórdia e venha sarar a nossa terra, dada em direção aos nossos pastores. Deus, essa equipe que está aqui, Pai, na nossa igreja, que chegaram mais cedo, Senhor, que se preocuparam para que vidas que estão em casa agora sejam alcançadas. Toma a vida dos teus filhos, Senhor, recompensa eles, guarda eles de todo mal. Eles vão ter que retornar para suas casas, e que eles saiam daqui guardados. E te peço mais que o futuro deles, que eles saibam que tudo que eles fazem para o Senhor não será em vão. Pessoas estão sendo alcançadas agora porque eles se prontificaram de estar aqui e não pediram salário nenhum. Deus, recompensa os teus filhos, faça com que eles vejam que vai valer a pena, que vale a pena te servir por esses pedidos, Senhor, que foram colocados aí. Deus, alcança cada um de uma forma especial. Cada pedido agora, se tiver alguém nesse momento agora querendo, Deus, colocar uma causa, nós como ministros da tua casa declaramos que o Senhor possa liberar a palavra, porque basta uma palavra tua, basta uma palavra tua, só uma palavra tua para que haja, Deus, mudança. Então pega esses pedidos, Senhor, que o Senhor possa responder e dar força para que os teus filhos permaneçam de pé. Estarei retornando para o meu lar. Te agradeço essa noite por essa oportunidade que tivemos aqui de chegar na tua casa. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa receber esse culto, porque prestamos a ti um culto, e abrimos esse trabalho dizendo que a paz, que excede todo o entendimento, e assim como nós iniciamos, eu quero finalizar declarando que a paz, que excede todo o entendimento, possa invadir a tua casa, e que nesse momento o caos, o medo não vai te atemorizar. Glória a Deus. Você que pode, estenda a tua mão na tua casa, receba a bênção apostólica, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida. Que a família, em nome de Jesus. Irmãos, é uma visão que eu tive. Pronto pra te agradar, se no caminho vier impossível, meu coração te ouvirá. O choro não